Então, mas sabe há quanto está essa conversa? Há quanto tempo está essa conversa? Já serão Desde 6, que o São né? Paulo perdeu do Velo em Brasília. De lá para cá, o São Paulo perdeu um jogo para o Palmeiras do jeito que perdeu. Um jogo. Do Palmeiras do jeito que perdeu com o pênalti. Sim, mas tem feito pouco gol, tem ganho o jogo. Pois é aquilo. Então, se você analisar só o resultado, você não tem motivo suficiente. Você fala, putz, tem uma dificuldade muito grande de ganhar em casa. Ao mesmo tempo, é o momento em que ele está sem jogadores. Os dois principais jogadores do São Paulo não estrearam no Brasileirão. Aliás, o Lucas não estreou nem na Libertadores. Né? Então, esse contexto faz com que a direção... E aí os próximos... vou dar esse contexto. Ele não conta nesse momento com os principais jogadores para analisar completamente o desempenho do time. Esse é um fato. Segundo fato, ele entregou nos campeonatos anteriores aquilo que a direção esperava. Terceiro fato, ele tem um ambiente muito bom com os jogadores. Quarto fato, o São Paulo está em contenção financeira. Se demitir, o técnico vai ter que desembolsar uma grana de multa e qualquer um que venha vai custar mais caro. Quinto fato, quem? Essa é uma das ótimas perguntas. Então você tem 5 fatos. Por que a direção está sustentando o Zubeldia? Por conta disso. Agora, a maioria da torcida está contra. A torcida que não entendeu o ano do São Paulo acha que vem um técnico que talvez pela disponibilidade do Dorival o nome da sucessão fique óbvio, que transforma o São Paulo num timaço da noite para o dia com esses jogadores que ele tem aí. Ele não fará isso. O Dorival fez um bom trabalho no São Paulo, mas os bons trabalhos que ele fez no São Paulo e no Flamengo contavam com muitos jogadores no elenco. Vários, sobretudo no Flamengo, mas muitos no São Paulo. O Dorival é da janela, Rames Rodrigues e Lucas Moura, né? Para ganhar a Copa do Brasil. A direção do São Paulo não tem convicção de que o Dorival faria um trabalho melhor com esse elenco que está aí. Esse é um ponto. Fora, de novo, as questões financeiras de uma troca. E não está nem entrando aí, Napoleão, porque tem gente que... como o Oscar, quando foi contratado. O Oscar renegou o São Paulo lá atrás. Tem gente, não são muitos, mas tem gente... o Dorival largou o São Paulo na mão há 5 dias antes do começo da temporada para assumir a seleção, sendo que ele tinha planejado a temporada, o elenco, etc. Mas tem uma espécie de salvaguarda, né, para técnico brasileiro quando tem convite da seleção. Fora o Muricy, quem recusou? Né? Quando eu estava no Fluminense, aliás, não no São Paulo. Então, assim, não é por conta da traição, entre aspas, do Dorival que ele não seria uma opção. Mas por conta do resto, da característica. E ele assumiu o São Paulo, o Dorival, à época, destruído internamente. O ambiente com o Rogério era péssimo. Não é o caso agora. Agora existe uma questão que é o torcedor. O torcedor não compra mais o barulho do técnico. Fora as questões da torcida organizada, que faz uma diferença. Não é a do Corinthians. A do Corinthians é mandatária. Né? A do Corinthians, ela determina os rumos. O barulho dela, a representatividade dela, isso é apenas uma constatação, não é um elogio, uma crítica. A do São Paulo tem grande representatividade, inclusive nas quedas dos treinadores, porque a direção do São Paulo não se expõe. A direção do São Paulo precisou de um manifesto da Independente para demitir o Rogério Ceni. Né? E também era uma circunstância especial por ser quem era. Sim. Né? Ficou claro uma ruptura com quem não poderia ter uma ruptura. Né? Pois é, mas se for assim, né, você nunca vai demitir ninguém depois de você se contratar. Nenhum jogador vai embora, né? Enfim, eu acho que a direção do São Paulo se vê acuada, ela quer a manutenção do Zubeldia, mas o barulho é cada vez mais forte. E aí, cara, é a simples questão matemática do resultado no futebol. Empate não garante emprego. Derrota derruba, vitória dá sobrevida. Agora, você vai viver nessa... Por quanto tempo?
né? É que é difícil pedir racionalidade. Você está sendo racional. Aliás, Tô tentando. Mostrou no canto ali a semana desafiadora, hein? Não, o São Paulo tem um monte de coisa, né? São 2 jogos fora, né? Um pela Libertadores e o Clássico. O Santos que vem aí todo diferente, com treinador. Que também está cheio. Problemas muito maiores que o São Paulo. Sim. O Santos. Sim. Agora, se você pegar. Mas já fez a troca do técnico, né? O Santos. Né? Sim, ele vai para uma vida nova, né? Fez e não fez, porque não tem. É como ainda. o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vinha muito mal para jogar com o São Paulo. A troca de técnico não era opção. O Cruzeiro já tinha trocado, né? O Zubeldia, gente, vocês vão. Não sei se vocês vão ficar assustados com esse dado. Ele, completando um ano, quebrando a maldição Tironi, ele passa a ser o 4º técnico com mais tempo de clube no futebol brasileiro. É. É o Abel, é o Vojvoda, é o Rogério. E é interessante a gente Série A. trazer. Na Série A. E o 4º é o Zubeldia. Como é tratado a questão do técnico no futebol brasileiro, o que esses outros passaram? O Abel talvez seja exceção, ele ganhou rápido, né? Ele ganha a Copa do Brasil muito rápido. Ele ganhou rápido, ele ganhou a Libertadores, na época da pandemia, teve turbulências, mas ele ganhou rápido. O Vojvoda também ganhou rápido, mas um nível mais local. Da ambição que o Fortaleza tinha. Mas foi lanterna de campeonato. O Rogério não ganhou rápido, certo? O Rogério foi muito mal no começo, né? Só que aí é uma outra estrutura, um outro departamento. A profissionalização é um grupo. O grupo City tá na cabeça. Não, tijolo é melhor insistir. O Rogério brigou com o jogador dentro de campo. A gente viu. O Massini falou, acabou o trabalho. Mas os caras não. A torcida do Bahia, ela é uma torcida influente, é uma torcida forte, ela vai, cobra. A torcida do Bahia quer matar o Rogério. Mas os caras... Então, não é fácil uma direção matar contra... o sentido figurado, né? Matar, tipo... Está muito nervosa. Isso. Bom, tirar. Claro, tirar. Mas a direção do Bahia, contra todos, contra a própria torcida, ela insistiu. Hoje o torcedor do Bahia entende o Rogério passo a passo na Libertadores e tal. É que ter o Grupo City quase com uma coisa europeia, americana, aí é mais fácil. É outra mentalidade. Nunca é, mas supostamente o que a SAF traz de bom é isso, né? Você não sabe nem com quem você vai pedir escrever a faixa. Então, assim. Depende, né, Napoleão? Acho que o Grupo City, sim. A SAF do Textor, não. Basicamente, o City é a exceção. A SAF do Pedrinho, não. Tal. A primeira coisa, roda a cabeça. Mas vamos discutir na prática, gente. Vamos na prática. Nesse um ano de Zubeldia, o que foi que ele fez de tanto errado? Eu também não entendo, francamente. Mas pegando o termômetro aqui, ó. Quais? Olha só. 2 pessoas, enquanto o Arnaldo falavam, deram suporte a você. A maioria é fora Zubeldia, fora Zubeldia. E aí tem o Diego aqui, que pode estar fingindo, mas botou o escudo do São Paulo no usuário dele e coloca aqui assim: Botafogo 3-0 e Zubeldia demitido com fé em Deus. É nesse grau que eu estou vendo a coisa. É isso, porque tem gente, e assim, eu acho que hoje nós temos uma discussão grande de formação de opinião. Nós estamos numa outra era, né? Você falou que você é novinho, nós somos velhinhos. Eu falei que eu tenho 23 anos de janela, menos que vocês. Então, né? E hoje a cobertura dos clubes ela é feita basicamente, e a segmentação do mercado, ela coloca muito ex-jogador dando opinião, e muitas pessoas influenciáveis por essa coisa, vai criando uma onda. E às vezes a onda ela é insuperável, né? É o murro em ponto de faca. Ele não fez nada, aliás, Massini, de muito criminoso nos últimos tempos. E uma das coisas que a diretoria tem avaliado é o que ele fez depois da tragédia de Brasília daquela semana. Quantas coisas ele já fez com esse time? A linha de 3 zagueiros, a entrada dos jovens, a mudança de sistema jogo a jogo, não sei o quê. Ele fez coisa pra caramba nesse tempo todo, sem muito jogador à disposição. Enfim. Para mim, o que mais me pega é o resultado, assim, porque todos os resultados, para mim, são bem tranquilos. E a única eliminação que poderia dar algum barulho é por um pênalti que não existiu e que aí tirou dele completamente da reta quando acontece aquele pênalti pro Palmeiras. Então, o cara termina em 6º lugar. Você citou, foi fase de grupos da Liberta. Parece um detalhe bobo. Só esse 6º lugar,
ele rendeu uns 30 milhões para o São Paulo, que são as cotas de participação, mais a bilheteria da primeira... E a participação no torneio que o São Paulino então, tanto... dá uns 30 milhões só de participar. Mais de 10 jogos. O sexto lugar deu uns 30 milhões esse ano só. Então, assim, o São Paulo vai jogar no Paraguai, jogo decisivo contra o Libertad. Friamente, o que é mais seguro? Ir com o Zubeldia ou ir com um técnico interino ou outro técnico? O Dorival. Ir com o Zubeldia. Evidentemente. Mas evidentemente. Agora, é aquilo. Eu só falei porque tem gente torcendo contra. E é interessante a pessoa se expor torcendo contra. Porque eu acho que é uma coisa que o torcedor não deveria fazer nunca, torcer contra o próprio time. Mas assim, a partir do momento que o Miller, um ex-jogador notório do São Paulo, espero que perca para o Zubeldia cair, que o Caio Ribeiro, todos os ex-jogadores formadores de opinião, chega e fala que o Zubeldia é técnico para a LDU, porque é covarde, o torcedor, se o Miller falou, se o Caio falou, eu vou nessa, né? Então, aí eu acho que também essas opiniões são fortes, firmes de ex-jogadores e tal, que eles também sustentem as opiniões depois. Porque eles deem o próximo passo. Então é para trocar por quem? Né? Quem vem? É melhor? Normalmente é assim, não sei, aí é com a diretoria. Não tô falando para trocar. Não tô falando para trocar. Ou, pelo menos, que se der errado, fala assim, eu lá atrás... Eu pedi a saída e no final eu estava equivocado. Pelo menos faça isso depois, né? E a questão com ex-jogadores é aquilo também, que acontece muitas vezes, não com todos, mas é aquela questão que existe com a relação ao mercado brasileiro de treinadores, de parcerias, de situações e tal, né? E o Dorival, sendo um cara querido, tá aí na praça. Dorival. Sim, que eu gosto da seleção. Que o torcedor de São Paulo deve um título inédito. Mas que... Eu acho que não existe nenhuma garantia que ele faria um trabalho melhor hoje com esse contexto. O resumo é que já caiu, né? É só questão de tempo. Esse tópico é interessante porque eu estava lembrando aqui do Carpini, que foi sustentado por um tempo, mas o ambiente estava meio que ia acontecer. Mas já está nesse grau? Eu não percebo isso aí. Não, então, eu acho que o Carpini é bem diferente, né? Eu acho que o Carpini, ele foi escolhido às pressas pela saída do Dorival ia começar a temporada. Eu acho que nos detalhes ele demonstrou ainda não estar preparado para lidar com uma situação de... Começou a situação muito bem. Do Rames estava difícil para qualquer um, né? Então, eu acho que esse negócio do Rames pegou muito em relação ao Carpini, porque ele não conseguiu lidar com uma pressão para colocar o Rames e não conseguir comandar o Rames ao mesmo tempo. E aí você chega numa quarta de final de campeonato, o Rames fala, eu não vou bater o pênalti, que eu entrei depois. A partir do momento que tem ele não consegue comandar. Eu só acho que é muito diferente. Os dois têm... O rosto dos dois são jovens. Só que o Zubeldia já trabalhou em 4, 5 países. Eu acho bem diferente. E a despeito do que alguém possa ter dito da LDU, a LDU é um clube enorme, cara. Claro que é. A LDU é campeão, não sei quem tentou diminuir, mas é campeão da Libertadores, da Sul-Americana. Já me expressei aqui várias vezes. Libertadores não, né? Também. Ganhou do Fluminense no Maracanã. Esquece. Eu tô confundindo. Eu achei que era colombiano, que aí era só o Atlético e o Once Caldas. É claro que os comentaristas, influenciadores, eles têm responsabilidade, mas para mim o principal responsável chama-se Júlio Casares, que não vem a público para jogar limpo com o torcedor do São Paulo e explicar o momento do São Paulo. Perfeito. É simples assim. Então, beleza, eu até tem horas que eu penso assim, quer saber? Que se dane. Manda embora, traz o Wagner Mancini, vai pagar quanto para um novo treinador? Isso. Hoje eu conversei com a Marília Ruiz lá no canal, Derby Todo Dia, foi muito legal, um beijo para você, Marília. Se inscrevam lá no canal dela e do Piperno. E a gente estava falando um ponto que eu perguntei a ela, tem cláusula para demissão do Dorival? Se ele assumir um clube, ele para de receber da CBF? Então, não tem exatamente essa cláusula, mas o Dorival acha que não e a CBF acha que sim. Então... não sabem direito. Mas é isso. Não, eu não duvido. Os treinadores colocam essas cláusulas. Não está claro. Normalmente, como funciona? O empregador diz assim, olha, eu te pago a multa, mas quando você arrumar um trabalho,
dentro ainda do prazo que eu tô te pagando, eu paro de Por pagar. isso que fala que o Luiz Castro não quer arrumar ninguém. O Al Nassr tá depositando um dinheiro absurdo, ele Claro. acho que até maio ou junho. Ele não quer arrumar... O cara fica de férias, pô. É. Agora, a recusa do Dorival, isso é, de novo, eu acho que a troca seria ruim pro São Paulo e pro Dorival. Imagino, Arnaldo, que o São Paulo vai ter que interferir nisso lá. Claro. E conversar com o Edinaldo. Então, Que é pedir mais um boné. Mas o São Paulo tem moral pra isso, né? Tem. Que ele porque abriu... teve aquela outra... Isso. Então, é aquilo, Então né, é teve isso. aquela composição na saída, É pode, isso. pode ter uma composição para... Ó, continua pagando o retorno. cara que a gente vai pagar menos pra ele. Ajuda a gente. Pode ser, pode Entendeu? ser, pode ser. Eu assumo X disso aí... É, não Pode ser Talvez. mesmo, não duvido. Ou o próprio Dorival fala, uma parte ali tá tudo bem. Se você me dá aqui, e aquela parte, se vier uma parte, tá tudo O bem. que a gente... Não, o Edinaldo deve ao São Paulo. Sim, é verdade. Então tá aí, né, galera? Só posso se preparar pro jogo da manhã contra o Botafogo, né? Caleri e Arboleda voltam ao time. Arboleda fez muita falta, o gol que a gente levou do Cruzeiro, bola aérea. Arboleda é um cara que raramente erra na bola aérea, então o Juan ali deixou a desejar um pouco. O garoto da base tava marcando um cara que, infelizmente, Deus ajeitou de cabeça. É um jogo duríssimo, no sintético lá contra o Botafogo, muito difícil ganhar lá, muito difícil mesmo. Então é um jogo duro pro São Paulo. E bora ver, cara, o São Paulo precisa somar ponto. Eu sempre falo que melhor do que, melhor do que ganhar é não perder. Porque a gente já tá em crise, perdendo, velho, vai ser pior ainda. Então, jogo duro aí, Zubeldia, eu acho que se ele perder hoje, amanhã, e não ganhar do Santos domingo, ele cai, porque aí vai ficar insustentável na minha visão. Vamos torcer pra que dê certo. O torcedor que fica torcendo pro São Paulo perder, pro Zubeldia sair, não é São Paulino. Porque antes de torcer pro Zubeldia sair, eu torço pro São Paulo ganhar. Tá ligado? Porque eu sou torcedor, então eu torço pro São Paulo ganhar primeiro. Então essa é a minha visão. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião aí. E todos que querem para o Esporte aqui, link na descrição aqui. E vamos pra cima, né? São Paulo é sentimento e quem sabe a gente sai com os 3 pontos lá. A gente surpreende e sai com os 3 pontos lá.